Rádio Nossa FM, a sua rádio. Quem não é visto, não é lembrado. A Agência de Comunicação Estúdio H ajuda você a divulgar a sua empresa. Planejamento, criação, desenvolvimento de materiais de comunicação e gerenciamento de redes como Facebook e Instagram. Agência de Comunicação Estúdio H. Nossa missão é criar. Telefone 2252-6810 ou WhatsApp 988397246. A Agência de Comunicação Estúdio H está em novo endereço. Edifício Bezerra de Menezes, Rua Doutor Valmir Peçanha, número 61, Centro, Sala 204. Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Conheça nossa extensa literatura adquirindo as obras espíritas em nossa livraria. A Livraria Francisco Cerqueira fica na Rua Doutor Valmir Peçanha, número 87, centro da cidade. Telefone 2252-0230 e participe também do Clube do Livro. A Ocular e Ótica está pronta e modernizada para lhe oferecer as melhores condições para você comprar ou atualizar seus óculos. Oferecemos exame de vista com hora marcada. Temos um variado mix de armações, sempre com o menor preço. Nosso crediário próprio é bem prático. A Ocular e Ótica se tornou a preferida na cidade pelo atendimento. Estamos no Shopping Três Rios, loja 108, Praça da Autonomia, pertinho do Banco Itaú da Praça. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Bom dia, hoje são 29 de outubro de 2023. Estamos entrando no ar mais um programa A Luz do Espiritismo aqui na nossa FM. André, bom dia, André. Pronto? Bom dia. Para a missão hoje? Tudo bem, graças a Deus. Pronto para o aprendizado. Nós estamos sempre aprendendo, né? Como o Márcio sempre está nos falando. Um abraço ao nosso amigo. Na doutrina espírita nós não temos mestres, né? Todos nós somos alunos e aprendemos juntos. Então, agradecendo a Deus, mais uma vez, a oportunidade de estarmos juntos aqui com os companheiros aqui da mesa, sempre esses amigos, esses irmãos queridos, mas também com os nossos ouvintes. Um grande abraço a todos. Isso que é tipo um projeto, isso, tá? Sabe que foi um projeto isso? É um projeto isso. Para muito tempo. Não é uma obra, é um projeto que começou ano passado, praticamente, quase. Sim, tem. Esse é o 15º encontro. 15º encontro, ano passado, e a gente vai levar aí até o finalzinho do programa. 8h52, André, vamos iniciar o estudo? Vamos situar aqueles amigos que nos acompanham nas reflexões, nos estudos dessa obra. Há uma diferença, né, Marquinho, Manon, Celso, queridos amigos, entre você fazer uma leitura de uma obra e você fazer o estudo. Quando você pega uma obra para fazer uma leitura, você tem uma visão, mais rápido, você tem uma visão mais ampla do que se faz, quer dizer, sem buscar muitos detalhes. Quando a gente estuda uma obra, e Kardec nos sugere o estudo continuado da doutrina espírita, nós vamos observando detalhes. E essa obra, ela é fenomenal. Essa obra realmente traz uma série de informações que são importantes, reflexões para as nossas escolhas do dia a dia. Nós estamos no 3º capítulo, intitulado No Hospital Maria de Nazaré. Os companheiros são retirados do Vale Suicida, são nesse hospital, um atendimento é feito com muito carinho, com muita atenção. A própria estrutura física do hospital facilita imensamente o trabalho. Eles são divididos em grupos, localizados num determinado alojamento. Eles passam pelo processo de um sono reparador, que eles são induzidos, nós vimos atrás, eles são induzidos carinhosamente pelos enfermeiros, eles já acordam sentindo, como diz Camilo, um reconforto muito sensível. Então, a partir desse momento em que eles se encontram um pouco melhor, começa a haver um diálogo. E Bernardino é o primeiro a falar. E é muito interessante que ele se recorda, foi o que nós finalizamos no último encontro, ele se recorda da mãe, que era uma pessoa simples, humilde, de poucas letras, mas devotada à crença e ao respeito de Deus. O que ela fazia, essa mãe? E nós até discutimos a questão da evangelização, né, e a importância dos pais levarem Jesus para o lar,
levar as crianças para a evangelização. Ela reunia, ele diz assim, ela reunia ao pé da lareira, a fim de ensinar a ele e os irmãos as orações da noite, de mistura com os princípios da lei cristã, que todas as criaturas trazem na alma imortal, criada pelo Ser Supremo e destinada à gloriosa redenção pelo amor de Jesus Cristo, e que dessa alma daríamos conta um dia ao Criador e Pai. Veja bem, ele diz, nunca mais, desde então, ele teve ciência de alto valor. Então ele segue o percurso da vida dele, ele se afasta daqueles ensinamentos que a mãe lhe proporciona, e esse é um daqueles que chegam ao final da sua existência através do suicídio. Nós terminamos com essa reflexão no último encontro, mostrando então a importância de levarmos Jesus para o lar, para os nossos filhos, para os nossos adolescentes. E aí ele continua então, nós estamos, para aqueles que têm o seu livro, na minha edição, é a página 59, o último parágrafo. Ele diz, hoje, passados tantos anos e depois de tantos sofrimentos. Então veja o que me chama a atenção logo de início, essa afirmativa dele, porque ele reconhece, na passagem do tempo da existência, as experiências de sofrimento. E nós vamos lembrando que Kardec estabelece e esclarece a todos nós no Evangelho, dizendo que a maior parte das dores e sofrimentos que nós vivemos, e são processos de educação, eu sempre gosto de lembrar isso, são consequência das escolhas dessa própria existência. Às vezes nós espíritas nos esquecemos disso. Então ele passou por esses sofrimentos, por escolhas, por os caminhos que ele transcorreu. E ele continua, colocado em situações que escapam à minha análise, eu me convenço de que a senhora minha mãe estava com a razão. Devo possuir uma alma realmente mortal, escapa-se de um tiro de revólver e pode-se até restabelecer-se. Então, esse companheiro está chegando à conclusão, ao despertar na espiritualidade, passado por todo aquele sofrimento no Vale do Suicida, no atendimento que ele está tendo ali no hospital, de que ele é uma alma imortal. E é interessante porque nós achamos que, ao desencarnar, qualquer um de nós vai nos perceber como uma alma imortal, e não é bem assim. Como é importante os conceitos de imortalidade da alma que a doutrina espírita nos apresenta. Porque muitos despertam na espiritualidade aguardando o céu desejado, preocupado com o inferno desejado, e achando até pelos sofrimentos, pelas dores que eles vivem após o portal da morte, achando até que estão no inferno. André Luiz, nos Mensageiros, se não me engano, Mensageiros mesmo, não Mensageiros, ele descreve, num determinado posto de atendimento, um galpão enorme com mais de 2.000 pessoas dormindo. E entre elas, aquelas que saíram daqui acreditando que iriam dormir e acordar quando da vinda de Jesus. Então vejam como esses conceitos, vejam como esses conceitos, eles têm influência imediata, na nossa existência após o desencarne. Então veja, ele agora ali, ele está entendendo, porque ele cometeu suicídio com um tiro, aguardava provavelmente o Návida, e de repente ele se viu no Vale do Suicida, está se vendo no atendimento, ele está se percebendo uma alma imortal, que é um conceito que nós vamos ver quando os outros começarem a se manifestar, é um conceito que nem todos abraçam. Você está falando aí, né, do Hospital de Nazaré, Maria de Nazaré, e o livro Maria de Nazaré, ele, quando fala dela, da parte espiritual dela, conta a história dela aqui na Terra, depois, após o desencarne, né, e fala desse hospital dela, né, desse resgate, desse trabalho. E é muito bonito essa parte do resgate, né? Do João Nunes Maia, Maria Miramês, João Nunes Maia? Não. Eu tenho lá, eu posso depois te passar o autor dele. Mas é muito, muito bacana. Até a parte do transporte, sim, a parte intermediária, para depois chegar efetivamente dentro do... Ela conta o passo a passo, né, até você ser habilitado para poder chegar no Hospital Maria de Nazaré. Sim.
É aquilo que nós já tínhamos comentado aqui. Nem todos são resgatados de imediato. Só aqueles que já se encontram aptos para uma nova realidade de atendimento e aí começar todo o processo de cura. Que ele diz aqui, ele escapa do tiro de revólver e ele diz, curamo-nos. Então ele inclui a todos. Ele divide essa consciência da imortalidade da alma com todos que estão lá. E ele fala, nós passamos por todo esse processo é porque sou imortal. Só que mais adiante nesse parágrafo, ele diz o seguinte, minha mãe, tu dizias a verdade. Olha o reconhecimento, né? O reconhecimento, e aí é importante, deixa eu só completar, meu Deus, tu existes, e eu a renegar-te sempre com os meus atos, minhas paixões, meu descaso às tuas normas, minha indiferença criminosa aos teus princípios. Então ele começa a passar pelo arrependimento. E aí tem um processo aqui, quando ele admite que aquilo que a mãe dizia era verdade. Nós temos um processo, às vezes nós passamos pelas nossas dores, nós passamos pelos nossos sofrimentos e achamos que Deus nos abandonou. Quantas pessoas pensam desse jeito, né? Chegam a uma situação, às vezes, de uma tristeza profunda, de uma dificuldade, e não conseguem perceber a manifestação de Deus em nossa vida. Então eu coloquei, até escrevi no parágrafo anterior que ele fala da mãe, e nesse aqui, que ele fala de passado os anos, depois de tanto sofrimento, nós temos como Deus age em nossas vidas. Nós podemos ter o aprendizado pelo amor. Ele poderia ter aprendido com a mãe. Esse é o aprendizado pelo amor. É misericórdia de Deus interferindo, obrigado, Celso. É misericórdia de Deus se manifestando em nossas vidas. Só que ele faz uma escolha diferente daquela que foi orientada. Aí ele tem que passar por todo esse processo de educação, porque a dor e o sofrimento é um processo de educação, para chegar no momento em que ele toma consciência, e aí começa o processo, que o primeiro é do verdadeiro arrependimento. Então você tem o aprendizado pelo amor e você tem o aprendizado pela dor. Que é o mais comum. A escolha é de quem? É de mais Deus? Comum. Não. A escolha não é de Deus, a escolha é nossa. E a gente precisa ter consciência de que mesmo diante das dificuldades, Deus sempre é misericordioso. Porque também nós não temos a capacidade de perceber que a situação poderia ser pior. A gente, diante de certas experiências, a gente não consegue, no desespero, na falta de fé, na falta de compreensão das expressões de Jesus, quando ele diz que Deus é Pai, Deus é amor, nós não conseguimos perceber, naquela situação de educação das nossas consciências, a presença de Deus, que poderia ser pior. Mesmo durante aquele caminho, há sempre alguém nos ajudando, há sempre amparo da espiritualidade. Agora, os dois processos da vida de evolução, de aprendizado, estão nesses dois parágrafos. A mãezinha que tenta ensinar é o aprendizado pelo amor. Quando ele passa pelos sofrimentos, ele faz a escolha do suicídio, ele toma consciência lá na espiritualidade agora de que a mãe estava certa, ele se arrepende, ele se percebe imortal, ele passou pelo aprendizado da dor. São as duas formas que nós temos de aprendizado, e a escolha é nossa. Né? E a quem ensinou ele foi a mãe. Dor. A dor. Antes o processo com a mãe, mas quem ensinou foi a dor. Fosse o amor, ele não teria feito. Não teria. Não teria cometido suicídio. Então veja como Deus é misericordioso, a gente precisa ver isso na nossa existência, porque mesmo nós espíritas, às vezes nós damos um peso muito grande à questão de dor, de sofrimento, provas, expiações. Parece que a gente está querendo trazer ainda aquela cultura que nós temos de outras experiências no passado. Eu já não tenho mais aqui o inferno, mas aí eu tenho um umbral. Nós começamos a colocar um peso na dor e esquecemos de falar que a dor é um processo de educação. E sempre há misericórdia de Deus em nossas vidas. O próprio processo de educação é uma misericórdia. Imagina Manon repetindo um erro e não aprende. Ele vai estar sempre criando para ele piores problemas. Então a dor chega e fala, Manon, para pensar. Olha só, vamos mudar. Então é um processo de educação. É a presença desse Deus de amor que Jesus nos ensinou. Então ele continua com as expressões que traduzem, né, o arrependimento. O primeiro processo
que nós temos lá, o Código Penal da Vida Futura, no Céu e Inferno, vale a pena a leitura, e Kardec ali estabelece que o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, é o primeiro passo para o processo de reequilíbrio da consciência perante a lei de Deus. E ele continua dizendo, agora, eis que é soada a hora de prestar-te contas da alma que tu criaste, da minha alma. Eis que nada tenho a dizer-te, Senhor, senão que minhas paixões infelicitaram-me. Quando o que determinaste ao criá-la era de que eu a conduzisse obedientemente ao teu regaço de luz. Perdoa-me, Senhor de Deus. Então ele toma consciência de que todo aquele processo de sofrimento que ele passou foi pelas suas escolhas. Ele diz, senão que minhas paixões infelicitaram-me. Então, o conhecimento da imortalidade da alma, essa é a principal contribuição da doutrina espírita para a humanidade. É o conhecimento da imortalidade da alma, a sobrevivência do ser após a morte, desvinculando-se dos conceitos de céu e inferno, que não nos aproxima de Deus nem de Jesus, muito pelo contrário, nos afasta do Criador e do Cristo, porque estabelece uma relação exterior para que eu possa conquistar o céu. Não é o trabalho de reforma íntima, não é um trabalho de quantização, não é um trabalho de aprendizado, não. Se estabelece porque a regra, né, de comportamento para que você chegue ao céu e viva eternamente numa felicidade na inatividade, ela é impossível você ter todas aquelas virtudes. E aí o que o homem construiu no decorrer da sua história? Conceitos exteriores, até mesmo de corrupção com Deus, porque eu compro os milagres, eu compro o céu também com valores materiais, e vejam como isso, em vez de aproximar esses conceitos, de aproximar o homem de Deus, afasta. Compra um pedacinho de terra lá em cima. Sim, todas essas questões que às vezes nós espíritas também direcionamos algumas das nossas ações exteriores também pensando em conseguir um lugarzinho no nosso lar. Não é, Manon? Tem muito disso também, né, Manon? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Muitos de nós, né? Em épocas diversas, quantas vezes pensamos, né? Mas agora interessante é quando nós começamos a entender de fato. Por exemplo, essa leitura que você faz aí, essa explicação, eu acho fabulosa. Eu tenho até agora assistido bastante delas, nem todas, mas quase. É muito explícita, é muito objetiva, de uma clareza. Sim. Não é isso? É de uma clareza, porque fica muito claro para cada um de nós a nossa trilha, o nosso caminho. Sim. Por isso que nós falamos, essa não é obra para ser lida, é estudada. Por isso que aqui, às vezes, a gente caminha 2, 3, 4 parágrafos, porque existem informações importantíssimas. Porque nós pegamos, no caso desse aqui, é o Mário Sobral, que ele vai descrever mais à frente. Nós conhecemos a história dele, e percebemos ele naquele momento uma conscientização, e ele é como se ele dividisse isso para nós e dissesse assim, olha, se conscientize enquanto você está a caminho, porque eu tive que passar por todo esse processo que você pode evitar se nós fizermos as escolhas corretas. É assim com todos os espíritos que se apresentam nas obras do André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, que a gente conhece as suas experiências, e com as experiências de dor ou de felicidade, servem para nós como indicativo dos caminhos que a gente deve percorrer. Então, essas obras são importantes para serem estudadas na Casa Espírita, junto com as obras da codificação, por causa disso. A partir desse trecho, vai ser muito interessante um outro aspecto, porque a partir desse trecho, quando o Mário Sobral, então, exterioriza a sua experiência, todos os outros ali começam a conversar. E tem uma coisa nessa obra que eu acho muito interessante, porque Camilo, nós já falamos isso aqui, quando Camilo escreve essa obra com a Ivone, ele já passou por esse processo. Ele já não é o mesmo Camilo daquela experiência, ele passou pelo processo de aprendizado. Mas ele não deixa de colocar aqui as expressões dele. Então, a partir desse momento, ele fala quem foi o Mário, ele descreve o Mário, tinha grandes olhos negros, cabeleira revolta, olhar alucinado,
cursara a Universidade de Coimbra e reconhecesse nele o tipo bem acabado do boêmio rico de Lisboa. Seu palavreado, de ordinário, era nervoso e fácil. Seria excelente orador se da universidade houvera saído sábio e não boêmio. No cativeiro, então, já percebemos nesse resumo as escolhas que ele fez, não foram as escolhas indicadas pelo ensino da mãe, né? No cativeiro do Vale, fora das entidades mais sofredoras que tive ocasião de conhecer, e assim mesmo se destacou durante todo o longo período de internação na colônia. O Camilo ele vai descrever todos os amigos que estão com ele ali no ambulatório, e por que é interessante? Porque nós vamos ver indivíduos totalmente diferentes. Nós vamos ter um indivíduo que é o próximo a se manifestar aqui, que ele teve um vínculo com o movimento cristão da época. Nós vamos ter um que, envolvido pela filosofia positivista do Comte, acreditava que após a morte não haveria nada. Então é interessante, quando ele vai descrevendo cada um, nós vamos observando que, na verdade, a escolha pela morte voluntária, ela não se define no comportamento de um indivíduo especificamente. O que eu retiro, e vai ser a leitura, vão ser as leituras seguintes, por isso que eu estou antecipando, para que quando nós passarmos pelas leituras seguintes, a gente possa observar isso. O que nós entendemos ou imaginamos, colocamos para que todos possam refletir, ao apresentar individualidades tão diferentes, o Camilo mostra para nós o seguinte: qualquer um de nós está sujeito a passar pela morte voluntária. Se verdadeiramente não vigiarmos nossa consciência, os nossos sentimentos, os nossos desejos, a forma de nós olharmos o mundo, a forma de nós entendermos os processos de educação que nós estaremos vivendo nesse momento de fraqueza, de tristeza. A possibilidade de vivermos isso. Acaba fazendo isso. Né? Então, assim, para mim, ele define, eu tirei como análise justamente isso. Né? Diferentes personalidades. Eu sempre escrevo as coisas que eu quero comentar, eu sempre escrevo aqui, por isso que meu livro é todo marcado. Diferentes personalidades. E essas personalidades, eles começam a cada um trazer a sua história. Um trauma. Sim, é uma terapia de grupo, mas o Camilo, é tão interessante o Camilo, ele é muito orgulhoso, Ele depois se descreve assim, eu até notei aqui, no próximo parágrafo diz o seguinte: com esse arrazoado, quer dizer, com a manifestação do Mário, iniciou-se uma série de confidências entre os 10, eram 10 no grupo. E ele diz assim: não sei por que desejáramos conversar. Talvez a necessidade de mútua consolação nos impelisse a abrir os corações, recurso, aliás, no entendimento dele naquele momento, ineficiente para lenificar angústias, porque se é difícil a um suicida o consolar-se, não será certamente recordando dores e desgraças passadas que logrará amenizar a penúria que lhe oprime a alma. Eu fiquei um tempo parado nesse parágrafo. Falei, gente, por que o Camilo achou ruim cada um ali começar a trazer a sua experiência, a trazer a sua história? Mais na frente a gente consegue entender isso, porque ele se descreve naquele momento orgulhoso. Ele não quer dividir a sua experiência porque ele não quer admitir que ele fraquejou. Então, esse parágrafo ele vai ser compreendido mais na frente, quando chega o momento dele também se manifestar. Mas o que nós temos a partir desse momento é uma terapia de grupo. E aí você acha que isso é por acaso? Ou quando os amigos espirituais que atendem no hospital dividem os grupos e colocam eles no mesmo lugar, e principalmente aquele grupo que esteve próximo lá no Vale, é à toa? Não. Tem um significado. Tem um significado. A divisão, essa troca de experiência vai ajudá-los no decorrer do processo. Então, toda vez que eu me deparo, vou ser muito honesto com vocês, toda vez que eu me deparo
com esses pequenos detalhes do atendimento lá no hospital, eu realmente me sinto assim, grato a Deus. Eu repeti, já falei aqui, uma frase de Joana de Anjos, que ela disse que o amor de Deus está presente em todo o universo. E aí você vê nesses detalhes dos trabalhadores do bem do Hospital Maria de Nazaré, você vê a presença do amor de Deus. Eu vou ser honesto com vocês, eu chego até me arrepiar, me emocionar. Porque são desses pequenos detalhes e a vida é feita de pequenos detalhes. Fenelon fala numa das mensagens do capítulo 1 do Evangelho, logo a primeira mensagem que nós temos do Fenelon no Evangelho, ele diz que todos nós somos como grãos de areias, quer dizer, cada um deve fazer a sua parte. E ele diz assim, as montanhas são feitas de quê? De grãos de areia. Então são como se fossem grãos de areias aqui, mas fundamentais para todo o processo de tratamento que esses espíritos vão estar vivendo lá. Isso é de emocionar e de nos dar uma esperança, uma fé e agradecermos pela presença de Deus em nossas vidas todos os dias. Porque são nesses pequenos detalhes que às vezes nós passamos despercebidos, tão preocupados que nós estamos com as coisas exteriores, nós não percebemos a presença de Deus a cada momento das nossas vidas. Então, quando eu vejo esses detalhes que passam despercebidos às vezes numa leitura, que é manifestação de Deus na vida desses espíritos que estão em sofrimento, eu vou ser honesto com vocês, eu me emociono imensamente. Então, a partir desse momento, cada um ali vai se manifestando, e é importante na leitura do livro a gente reconhecer cada indivíduo desse sofrimento, os caminhos que eles percorreram para chegar à execução da morte voluntária. Então, nós temos aqui, seguindo, né? És forte em dialética, amigo, e felicito-lhe pela progressão do modo de raciocinar. Não foi assim que tive a honra de te conhecer, algures. Chasquei eu a quem incomodara muito a quebra do silêncio. Também eu assim creio e admiro a lógica das suas considerações, ó amigo Sobral. Interveio um português, agora é outro, né? De bigodes fartos, meu vizinho de leito, cujo ferimento no ouvido direito, a sangrar sem intermitência, me causava infinito mal-estar, pois que, quantas vezes lhe prestasse atenção, lembrava-me de que também eu trazia ferimento idêntico e torturava-me em reminiscências atrozes. Então, tenham caridade com Camilo, né? Porque ele descreve aqui como ele era naquele momento. Você vê que ele não tem o mínimo de amor àquele companheiro, que teve o mesmo gesto e que causava a ele um certo mal-estar, porque reconhecia nele o gesto que ele teve. Olha só como é que Camilo se põe. Era esse Jerônimo de Araújo Silveira, o mais impaciente e pretensioso dentre os 10, mais incoerente e revoltado. Prosseguiu ele. Aliás, eu jamais descri da existência de Deus, Criador de todas as coisas. Fui, isto é, eu sou, pois que não morri, católico militante, irmão remido de venerável Irmandade da Santíssima Trindade de Lisboa, com direitos às bênçãos e indulgências especiais quando necessário. Então, o que o nosso Jerônimo traz aqui? Ele traz todas aquelas manifestações exteriores após a morte. Então, você tem a missa, você tem indulgência. Normalmente, muitos que tinham condição financeira deixavam uma série de missas pagas para a alma e tal. Então, quando ele se manifesta desse jeito, gente, o Camilo realmente demonstra o que ele é. O Camilo faz um comentário agora com relação ao Jerônimo, porque ele se coloca assim: eu fui venerável na Irmandade, né? Eu tenho direitos a bênçãos, né? Todas essas coisas. Aí o Camilo intervém assim: creio, meu vizinho, que chegou ou já foi passando a ocasião de reclamares os favores que são de direito obteres. Não podes estar mais necessitado deles. Revidei num crescendo de mau humor, fazendo-me de obsessor. Quer dizer, ele foi irônico com ele, né? Mano, ele falou assim: ó, eu acho que já está na hora de você chegar lá e pedir os direitos das preces,
que você teve, que você está precisando. Você está precisando dessas preces, dessas orações. O Camilo foi extremamente irônico com ele, né? E aí, lógico, o Jerônimo, ele escreve assim, não respondeu, mas continuou. Fui, porém, muito impaciente e nervoso desde a juventude. Impressionava-me facilmente. Era insofrido e inconformado, às vezes melancólico e sentimental. E confesso que nunca levei a sério os verdadeiros deveres do cristão, expresso nas santas advertências do nosso conselheiro e confessor de Lisboa. Por isso mesmo, certamente, quando se me deparou a ruína dos meus negócios comerciais, pois não sei se sabeis que fui importador e exportador de vinhos, crivado de dívidas insolúveis, surpreendido por estrondosa e irremediável falência, sem ascendente para evitar a miséria que a minha família escancarava fraudes irremediáveis, acusado por amigos e pessoas da família como responsável único do dramático insucesso, abatido pela perspectiva do que sucederia à minha mulher e aos meus filhos, a quem eu, por muito estremecer, habituara a excessivo conforto, mesmo ao luxo, mas aos quais, agora que me viam castigado e sofredor, me responsabilizavam cruamente por tudo, em vez de pacientemente me ajudarem a remover a cruz dos insucessos que a todos nos abatia, fraquejei na coragem que até então tivera e tentei desertar da frente de todos e até de mim mesmo, a fim de poupar-me censuras e humilhações. Todavia enganei-me, mudei apenas de habitação, sem conseguir encontrar a morte e perdi de vista minha família, o que me tem acarretado insuportáveis contrariedades. Então, veja, ele tem uma formação cristã, e essa formação cristã, como ele diz, esse sentimento é interessante, como eles já nesse momento, eles começam a fazer uma reflexão muito pessoal, e isso faz parte da terapia de grupo, tomando consciência dos caminhos que tiveram. Então, veja que aqui, mais uma vez, é um que podia ter aproveitado do conhecimento cristão que lhe foi dado, ele coloca aqui, né, dos deveres privilegiado cristãos, na época. Conselheiro, ele tinha um conselheiro, ele tinha um confessor de Lisboa, mas ele se coloca, né, os seus sentimentos de juventude, impaciente, nervoso, às vezes melancólico, às vezes sentimental, e aí quando ele vai viver essa experiência, né, essa experiência de perder a condição financeira que ele se encontra, e aqui me chamou muita atenção a postura dos familiares. Então vejam que educar não é dar os bens materiais que às vezes eu tenho possibilidade. Quer dizer, ele não criou os filhos, nem estabeleceu com a esposa uma relação em que o amor familiar realmente fosse a bandeira ali, presente nessa família, né, o comportamento nessa família, que no primeiro momento em que eles passam por uma dificuldade, que é a dificuldade financeira, que são experiências que muitas pessoas passam, em vez de encontrar na esposa, os filhos, o sustentáculo para juntos sair daquela situação, eles acusam. Além de amigos, ele fala de amigos, eu fiquei pensando, amigos e pessoas da família, acusando ele de serem responsáveis. Falei, que amigos são esses? Muito amigos, amigo da Que nossa. amigos são esses? Será que são os amigos que são aqueles que estão perto quando você está na vitória, quando você está bem de dinheiro, quando você é reconhecido socialmente? Que na hora que você passa por essa experiência, os amigos te acusam, a família te acusa? Eu fiquei pensando, olha só, é alguém que teve contato com os deveres e os ensinamentos cristãos e não levou isso para a família. E na hora que a família passa por uma experiência de educação, todos acusam ele de ser o responsável pelo sofrimento que há de vir. E aí, em cima dessa imposição, ele acha, né, ele tenta desertar. Veja que a palavra aqui é legal. Tentei desertar da frente de todos. Quer dizer, em vez de enfrentar o problema, ele foge do problema. E aí, para fugir do problema, ele escolhe a morte. E aí ele diz aqui, né?
que eu não encontrei a morte. Enganei. Mudei apenas de habitação, problema, sem acontecer né? morrer. Esse sem que é o conseguir. problema, né? A E pessoa ainda não morre. perdeu de vista os seus familiares. O problema não seria um problema. O problema é que a pessoa pensa que vai ter a morte e não tem a morte. Não tem a morte. Agora, veja aquilo que eu falei, e vai ser com cada um aqui dos 10 que vão trazer a sua experiência. Olha o aprendizado que nós temos aqui. Quantos não passam por problemas como este? Se nós lembrarmos, e aí, trazendo um pouco da história, a quebra da Bolsa de Valores em 29, nos Estados Unidos, o que teve de suicídio foi uma enormidade. 2008 também. O problema do subprime, eu sei que eu vivo isso, convivo com isso, né, Bolsa de Valores, e teve empresários no Japão pulando do prédio. Cometendo suicídio, por não saber enfrentar essa experiência de você possuir bens materiais e ter que abrir mão deles, diminuir a sua renda, não saber viver com isso. Nós vamos trazer, porque o Mário, né, o que iniciou todo o diálogo dessa terapia de grupo, ele, após a fala do Jerônimo, ele volta a fazer uma análise da sua consciência, das suas atitudes. Ele diz assim, sim, é lastimável, né, sem conseguir encontrar a morte, né, tornou o Mário, na mesma tonalidade, acabrunhada, como se não tivesse ouvido o precedente. Caí nas trevas da desgraça, quando tão boas oportunidades encontrei pela vida fora, facultando-me o domínio das paixões para o advento de aquisições honestas. Esqueci-me de que o respeito a Deus, à família, ao dever, seria o alvo sagrado a atingir, pois recebi bons princípios de moral na casa paterna. A gente compreende que quanto mais nós sabemos, mais responsáveis nós somos pelas nossas atitudes, pelas escolhas que nós fazemos. Quando nós vamos à casa espírita, quando nós conhecemos a doutrina espírita, eu sempre digo que esse roteiro de luz para as nossas vidas, nós precisamos agir como aqueles garimpeiros ou aqueles mineradores que procuram bem mais a fundo o veio principal do ouro que tão desejado. A grande maioria de nós, às vezes, nos permitimos nos manter na superficialidade, assistindo uma palestra, indo tomar um passe e tal, porque nós tomamos a consciência, a doutrina espírita atua diretamente na nossa consciência. Nós tomamos a consciência da responsabilidade que a gente assume com os nossos próprios gestos, com as nossas próprias atitudes. E aí algumas pessoas acham que precisa de um processo quase que de santificação, para você se achar espírita, para você estudar espiritismo, e não é isso. Não é isso. Nós temos, sim, a doutrina espírita nos propõe um processo de educação de nossas consciências, de uma trajetória que é paulatina. É diferente do que o Mário nos traz. O Mário, que ele recebe da mãe as informações, mas precisa passar por todo um caminho de dor para chegar, após a morte voluntária, ao entendimento de que, para evitar aquele processo, ele deveria ter seguido sim o que a mãe trouxe para ele. E ele diz, jovem, sedutor, inteligente, culto, envaideci-me com os dotes que me assistiam e cultivei o egoísmo, dando asas aos instintos inferiores que reclamavam prazeres sempre mais febriciantes. A gente precisa, o processo que a gente precisa fazer é esse processo que o Mário está fazendo nesse momento, mas não precisa ser naquele momento que ele viveu. A gente não precisa chegar nesse extremo. A gente precisa, sim, fazer todo um processo de estar olhando as nossas inquietações. Eu gosto de utilizar o termo inquietação, porque quantas pessoas passam pela vida tendo atitudes que são expressões de vaidade, de orgulho, de egoísmo, de desonestidade, de falta de amor ao próximo, e não percebe que essas atitudes são equívocas. Quando a gente começa a ter inquietação, quando a gente começa a ter uma atitude e alguma coisa já começa a bater na gente, poxa, isso não foi legal. Pô, já sei que eu preciso ser mais paciente, mas não consegui ser.
Então, esse é o processo inicial, e a doutrina espírita nos ajuda justamente nesse processo de começar a reconhecer as nossas inquietações e, à luz do que nós aprendemos, começar a mudar, que é um processo. Por isso o nome, processo de educação. Quando Kardec, no Livro dos Médiuns, ele diz que a doutrina espírita precisa de um estudo sério, aqui é com seriedade. A partir do momento que eu identifico que aquilo é importante para a minha vida, eu estudo com seriedade. E continuado, a gente brinca que a doutrina espírita é aquela água mole, cabeça dura, tanto bate até que fura. A cabeça dura é a nossa. Então a gente precisa desse estudo continuado, para lembrar, para poder... Estudo é água mole. Isso aí. E a gente... Porque o que vai acontecer? Ele se deixou envolver ainda pelas suas viciações. E aí, como ele falou, aí reclamavam prazeres sempre mais febriciantes. Porque é como qualquer um vício que você começa, seja da bebida, seja de um tóxico. Quanto mais você usa, mais você quer usar. Assim são os prazeres terrenos. Né? Quanto mais você adquire aquilo, mais você quer ter. E ele continua dizendo, a convivência afetada da universidade fez de mim um pedante, um tolo cujas preocupações únicas eram as exibições vistosas, se não escandalosas. Daí o perder-me no roldão das embocaduras das paixões deprimentes. E depois, quando não mais consegui encontrar-me a fim de reconduzir-me a mim próprio, procurei a morte, supondo poder esconder-me dos remorsos atrás do ouvido de um túmulo. E aí, como todos eles dizem, enganei-me. A morte não me aceitou. Engraçado ele falar assim, né? A morte não me aceitou. É como se fosse uma figura, né? É, como se fosse uma figura. Ela não me aceitou, por quê? Porque eu estou vivo. Encontrou-me de certo demasiadamente vil para me honrar com sua proteção. Por isso devolveu-me a vida quando o coveiro teve a honra de encobrir minha figura repulsiva da frente da luz do sol. A gente precisa pensar, né, mano? A gente precisa pensar nessas declarações desses espíritos. Né? E todo aquele que pensa justamente nisso, né, de achar que a morte é o fim de tudo, é o início. A morte é o início de uma realidade que nos aguarda todos. Sim, da verdadeira vida, né? Da verdadeira realidade. E aí, às vezes, nós vamos passar, né? Os espíritos falam de um processo de perturbação. Esse processo pode ser mais longo ou menos longo, de acordo justamente com a nossa consciência. Então, normalmente, aquele que busca a morte voluntária, ele procura algo que seja menor do que aquela dor que ele está vivendo, né? Então, às vezes, o entendimento de que a morte vai eliminar tudo, que ele vai poder fugir daquela situação. Então, é muito interessante essas declarações aqui, né? Enganei-me, a morte não me aceitou. Né? Esse pensamento é muito fantasioso. Sim, muito fantasioso. São 9h47, mas não... Dá uma palhinha? Sobre tudo isso. Eu estou na reta final agora. Sobre o livro inteiro. Eu não tenho que dar palhinha, porque eu sou um mero ouvinte, estou ouvindo, eu estou fazendo lá dentro de mim uma comparação. Como é diferente ouvir o que falo hoje, a doutrina espírita é uma bênção para cada um, do que se falava, por exemplo, quando eu era criança. Porque quando eu era criança, eu ouvi, inclusive do meu pai, e os amigos, Sr. Rubens. Ele, por exemplo, ele não falava por querer me impulsionar a isso, mas ele dizia, a solução é a morte. Quando a pessoa desespera, a solução é a morte. Ele aprovava até, muito embora, agora eu tenho que falar, ele lesse a Bíblia. Mas é como o André disse aqui no início, que tem coisas que não é para ler, é para estudar. Estudar e entender. Então ele falava, e eu tinha aquela impressão de que quando você entrasse em desespero, você logo partia para outra, porque acabava.
Mas, graças a Deus, isso saiu há muito tempo de mim. A doutrina espírita foi uma benção eu ter encontrado. Hoje, quando eu ouço isso aqui que o André está falando, e muito bem explicado, ele está entrando nos detalhes, isso eu acho que devia, nesse momento, estar um canal aberto para o mundo todo e para todas as pessoas. Esteja ela na praia, esteja ela no campo, esteja ela onde estiver, mas ela precisa ouvir. Olha que belo. Mas o a canal, morte desculpa, não Manu. me aceitou. A morte não me O canal aceitou. está aberto. O canal está aberto. Está chegando longe aqui. Olha, são coisas Está maravilhosas. falando longe, deixa eu mandar um abraço para o amigo Erivaldo, lá de Campinas, que está nos assistindo também. Deixa eu ver como é que está chegando longe. Um abraço. Realmente, isso aqui, quando ele fala, procurei a morte e enganei-me, a morte não me aceitou. Não me É aceitou. a gente tem que pensar um negócio muito Olha, sério. tem que pensar nisso. Tem que pensar. Então, estamos chegando ao final de mais um programa Luz do Espiritismo. Celso, suas considerações finais? Bom, como diz o Manon, foi uma manhã de estudo, né? E o estudo, como o Márcio diz, é o estudo intermitente, né? Porque não para. Você tem rótulo religioso, não traz nada. Não acrescenta nada. O que você leva daqui é o conhecimento, são as virtudes adquiridas, isso você leva. Rótulo religioso não salva a vida. Não salva. Com certeza. E expressões exteriores de dogmas de fé. Não resolve nada. Não. Se não resolve nada assim. No sentido... se não fizer com que você seja melhor. Exatamente. Né? Às vezes nós ouvimos algumas pessoas dizer, se a sua religião não faz você ser uma pessoa melhor, o problema não é a religião, é você. Porque todas as religiões, Emmanuel diz que todas as religiões são parcelas da verdade. A doutrina espírita nos traz um horizonte mais amplo. Sim. E com isso uma maior responsabilidade. Exatamente. Mas eu posso ser um bom cristão em qualquer filosofia religiosa. Agora, se não está me fazendo ser melhor, é sinal de que eu estou preso aos dogmas da fé, ao comportamento exterior e não estou permitindo que aquelas verdades me transformem. E, infelizmente, é o que a gente tem visto. Exatamente. É porque esse livro, não sei de quantas páginas, né? Tem o pessoal que gosta de contar as páginas, né? A gente não está... Mas se a gente simplesmente passar pela leitura e não acrescentar nada, a gente não vai resolver, gente. Então, é estudar mesmo, né? Você ver o que isso pode estar acrescentando na minha vida, o que isso está me ajudando a ser uma pessoa melhor. É isso que a gente quer. Então, vai a notícia aqui para você. Encaminhe seus filhos para evangelização infanto-juvenil enquanto há tempo. Enquanto você está a caminho, meu querido. Não durma no tempo. Não durma, não fique parado. Né? Nós vimos o companheiro aqui que só deu bens materiais. Na hora que ele precisou dos filhos, os filhos estavam acusando ele de não poder dar mais os bens materiais que ele deu. Então a gente precisa pensar nisso. Precisa, é muito sério, né? Muito sério. Independente da religião que você pertença, encaminhe seus filhos para a evangelização. Tá? Esse é o recado do programa Luz do Espiritismo. André, considerações finais? Eu queria consideração final, o próximo parágrafo, quando ele fala da mãe dele, ele encerra. Ele disse, minha mãe, porém, essa assim não se enganou. Eu sou imortal, jamais morrerei. Hei de existir por toda a consumação dos ervos, em presença daquele que é meu Criador. Sim, porque para sobreviver às desgraças que cruciaram o meu sentir, desde a noite aziaga da primavera daquele ano de 1889, só um ser que seja imortal. Quer dizer, só ali agora ele está tomando essa consciência da imortalidade da alma. Agora Deus está nos concedendo a oportunidade de estudar da doutrina espírita para que a gente tome essa consciência, não precisa passar por que ele passou. É isso aí. Bom, então todos um bom domingo e até semana que vem com mais um programa A Luz do Espiritismo. Um bom dia. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia,
ao órfão, ó Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem.